Finalzinho, galera, última parte. Obviamente, se deu treta na época da madeira e na época do açúcar, é óbvio que agora que tem ouro na conversa, é que a treta vai ser pesada de verdade. Uma das consequências do ciclo do ouro, principalmente dessa questão dos impostos, foi uma treta pesada que aconteceu em Minas Gerais, entre os anos de 1708 e 1709. Foi a chamada Guerra dos Emboabas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre algumas outras revoltas coloniais que aconteceram nesse período e a gente vai falar dela de novo. Mas a gente já vai adiantar o assunto aqui. Que treta foi essa? Bom, como eu falei para vocês, o grande objetivo da coroa era impedir o contrabando do ouro. Então eles vão criar esses impostos todos para isso. Eles vão até criar uma lei que proíbe o transporte de ouro de Minas para a Bahia. Por quê? Porque era na Bahia que o contrabando internacional de ouro acontecia. Então eles vão criar uma série de leis aí para tentar acabar com o contrabando. Só que, galera, Brasil, né? Acabar com o contrabando no Brasil, hoje não dá, imagina essa época. Então, o que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que quem vai ganhar dinheiro de verdade nessa época não vão ser os caras que exploram ouro, mas vão ser os comerciantes? Pois é. Um desses comerciantes em Minas Gerais, o mais influente deles era um tal de Manuel Nunes Vieira. Esse cara, ele era fazendeiro, ele era comerciante geral de mantimentos, tal, ele criava gado, tinha lavouras, ele participava do comércio, ele era um dos grandes nomes do comércio para abastecimento ali do mercado interno. Só que ele também era comerciante de ouro. Só que ele não fazia esse comércio de acordo com aquilo que a coroa determinava, seguindo as regras, pagando os impostos. Ele contrabandeava ouro. Ele ficou tão famoso que o próprio rei de Portugal da época ficou sabendo quem ele era. Então, o que o rei de Portugal fez? Ele mandou uma ordem direta aqui pro Brasil. Lembra do Borba Gato, que eu falei para vocês, que foi o primeiro cara que descobriu o ouro aqui em Minas Gerais? Aqui não, em Minas Gerais. O Borba Gato, ele tinha se tornado o capitão mor de Minas Gerais. Ele ganhou esse privilégio aí por ter encontrado o ouro. Então chegou uma ordem pro Borba Gato. Ordem direta da coroa. Borba Gato, dá um jeito no Manuel Nunes Vieira. Some com esse cara daí. Não quero saber como que você vai fazer, se vira. Então a missão do Borba Gato era cortar as asinhas do Manuel Nunes Vieira. Só que o Manuel Nunes Vieira era o cara no mercado ilegal de ouro e dos fazendeiros também. O cara tinha grana e tinha influência. Mandava em um bocado de gente. A folha de pagamento dele era longa. Então, o que o Borba Gato ele faz? O Borba Gato ele vai se aproveitar de uma rivalidade que existia entre os comerciantes e entre os exploradores de ouro. Que rivalidade era essa, professor? Pô, cara, pensa. Os caras trabalhavam pra caraca nas minas, ali fazendo garimpo. Só que quem enriquecia não eram eles. Eram os comerciantes. O dinheiro que devia ser deles acabava indo pro bolso dos comerciantes. Então esses garimpeiros, eles odiavam os comerciantes. Beleza? Quando eu tô falando aí de garimpeiros, eu tô falando aí de caboclos, até de índios, né? A galera mais pobre. Trabalhadores livres, principalmente. Esses trabalhadores das minas eram chamados de paulistas. O termo paulista ele surge nessa época. Eram chamados de paulistas ali naquela região. E eles chamavam os comerciantes de emboabas. Era um apelido que eles deram aí para os comerciantes. O que o Borba Gato faz? O Borba Gato ele vai aproveitar essa rixa e vai pedir auxílio, vai pedir ajuda aos paulistas para poder lutar contra o Manuel Nunes Vieira. E os paulistas compram a briga. Só que, como eu falei, Manuel Nunes Vieira tinha grana e conhecia um bocado de gente. E ele tinha tropas muito melhor armadas e uma galera muito maior também. Então ele acaba ganhando esse conflito. A Guerra dos Emboabas, ela ganhou esse nome exatamente por conta disso. Foi essa treta entre os paulistas que fecharam com o Borba Gato contra o pessoal do Manuel Nunes Vieira. Aí no final da treta, o que aconteceu? Os paulistas, já vendo a derrota inevitável, eles, vamos dizer assim, pediram misericórdia nos últimos atos da batalha. Aí, o que os emboabas eles fizeram? Eles propuseram um acordo. Eles falaram para os paulistas o seguinte: se vocês abandonarem suas armas e aceitarem sua rendição, a gente deixa vocês irem embora. A gente deixa vocês vivos. Os caras não tinham nada para perder, aceitaram o acordo, entregaram as armas, se renderam e estavam indo embora. Quando eles viram a esquina, o que acontece?
A outra parte da tropa dos Emboabas pegou eles numa emboscada e matou todo mundo na covardia. Estavam desarmados, tinham se rendido, não tinham como se defender. Mataram todo mundo, fizeram um massacre. O lugar onde isso aconteceu, até hoje, em Minas Gerais, ele é chamado de Capão da Traição por causa disso. Foi o lugar onde eles mataram covardemente os caras depois deles terem se rendido. Qual foi a consequência disso, professor? Quando a coroa tomou conhecimento, a coroa portuguesa tomou conhecimento do que estava acontecendo em Minas Gerais, eles mandaram tropas de verdade de Portugal para cá e acabaram resolvendo essa treta. Foi mais um banho de sangue aí, mas agora com a intervenção da coroa portuguesa, beleza? Tiveram outras tretas acontecendo em Minas Gerais por causa desse contexto aí da Era do Ouro, mas a gente vai falar disso em outro momento. Beleza, galera? Então é isso que a gente tem para hoje. Valeu!